O resultado seria perfeito ao Corinthians não fosse a derrota péssima para o Huracan na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Atenção, o resultado e não a atuação. E no pós-jogo do Ramiro a gente vai falar muito sobre isso. Deixa o like e inscreva-se no canal porque isso é muito importante. E olha, me surpreendi com o Héctor Hernandes. Apesar de ser um Corinthians que tá bem claro que não quer nada com nada nessa Copa Sul-Americana. Bora voltar a vinheta, porque assim que a vinheta rodar a informação vai chegar. Bora brilhar. Muito bem, rapaziada. Ó, bate o branco. Pum, pronto, voltou. Tá vendo que eu tava amarelo? Agora estou brancaço. O amarelo é uma cor bonita, mas eu também deixo assim mais reluzente para vocês. Ó, o Corinthians começou jogando muito mal o primeiro tempo, rapaziada. Ficou muito claro, o primeiro tempo foi péssimo. O América de Cali dominou o Corinthians. Para vários torcedores que do Timão estavam lá na Colômbia e que não mereciam essa atuação péssima num primeiro tempo, que fica muito claro que o Ramon Dias tá cagando e andando, para não falar outra coisa, para essa disputa de Copa Sul-Americana. Ficou muito claro também ficou muito clara a falta de planejamento também da própria comissão técnica com algumas coisas e da própria diretoria do profissional do Corinthians. O Timão jogou na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira, contra o São Paulo no Sub-20, correto? Guinegão e Dieguinho estavam relacionados para esse jogo, que era uma partida importante pelo Brasileirão Sub-20 para, de alguma forma, também vingar a disputa da Copinha contra o São Paulo. Só que, de última hora, o Ramon Dias pediu esses dois jogadores, que viajaram à Colômbia e nem relacionados foram. Enfim, planejamento é tudo nessa vida. Como também foi mal planejado o primeiro tempo do Corinthians, com uma zaga errando muito. A criação não acontecia, o Thales estava mal, o Romero muito mal, o Corinthians não se encaixava, não se encontrava. O América até poderia ter feito mais gols naquela oportunidade, poderia ter ampliado ainda mais o placar. Agora está muito claro que a defesa precisa ser reforçada, está muito claro que o Fabinho Soldado, nesse meio de ano, pelo menos, deve agir, achar alguma oportunidade de mercado, talvez se livrar de algum jogador do sistema defensivo, achar alguém na zaga que possa potencializar ainda mais. Quando isso precisa de um zagueiro de alto nível, um atleta que possa, de fato, mudar o patamar do setor defensivo. Porque aí você não precisa ter tantos zagueiros craques, mas ter um jogador acima da média já é suficiente para você alavancar ainda mais o sistema defensivo. E aí o Corinthians fez uma mudança tática, né, que o próprio Ramalho fez no segundo tempo ali, trocando de lugar com o Félix, que estava fazendo uma cagada atrás da outra pela esquerda, e que depois disso deixou o time um pouco mais seguro. E aí o segundo tempo foi outro, porque o time melhora quando o Carrilho entra, e o Yuri entra também, e o Carrilho é um baita jogador, é um atleta fora da média. É o que eu falo, assim, para mim, é a grande contratação desse Corinthians com relação à gestão de Fabinho Soldado. Acho que o Fabinho Soldado, ele tem alguns nomes interessantes, alguns bastante questionáveis, mas para mim o Carrilho, e aí foi indicação do próprio Ramon Dias, né? Aí tem de se parabenizar o Ramon Dias, eu critiquei com relação ao planejamento, mas eu sou justo nas minhas críticas. O planejamento foi interessante na contratação de alguns nomes, como o próprio Carrilho, alguns outros nomes, como o José Martínez, que também foi indicado por ele, e o Fabinho Soldado foi lá e contratou, Fabinho Solado, né? E aí o Carrilho é um nome interessante, um nome que aparece e o Corinthians rende graças a ele. O Yuri também entrou bem. O Corinthians começa a render no segundo tempo. O América de Cali até chegou a fazer um gol, depois foi anulado e tudo mais. Mas é um time que ficou muito claro que não quer focar na disputa de Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, o time não quer passar sufoco como passou no ano passado. O América também morreu no segundo tempo, e que se forçasse até o Corinthians dava para conseguir uma virada. E o Héctor entrou muito bem. Por incrível que pareça, o Héctor Hernandes, em comparação aos outros jogos dele, ele foi muito mais participativo do que o torcedor corintiano estava acostumado. Realmente foi uma participação acima da média, fez o pivô, foi inteligente nas jogadas, perdeu um gol nítido, é verdade, mas
fez 2 gols, na verdade, né? Mas acabou indo bem, em comparação ao que a gente espera e até se acostuma. É um jogador que eu falo, apesar dele ter feito uma partida interessante, para mim ainda vai ser muito questionável essa contratação. Eu nunca vou entender direito como que o Corinthians tirou um cara de 30, praticamente quase 30 anos, de um time que estava na segunda, estava na primeira divisão, mas caiu para a segunda divisão do Campeonato Português, né? Ah, foi indicação do Hugo Souza. Ah, mas desculpa aí o scout, aí o Fabinho Soldado, os caras da comissão técnica não trabalham, enfim, mas é até injusto eu fazer essa crítica agora, porque ele fez um bom jogo, ele entrou bem. Pode ser que ele ganhe minutagem e se torne um jogador importante? Pode ser. Eu acredito? Olha, muito difícil. Não costumo acreditar em milagres, mas eles podem acontecer com alguns jogadores. Eu espero que o Corinthians entenda que, apesar da Sul-Americana não ser uma prioridade, ela pode ser sim muito importante para o calendário. Ela pode sim ser muito importante para a parte financeira. Ela vai ser sim muito importante para a parte financeira. O Corinthians ainda tem chances de classificar? Tem, né? Teve uma combinação de resultados ali. Você vê, por exemplo, alguns times brasileiros entraram em campo hoje, mas algumas situações acabaram até facilitando ao Corinthians, né? O Huracan ainda vai jogar hoje contra o Racing, né? Hoje que eu digo quarta-feira, 7 horas da noite, que vai de alguma forma mudar a situação ali do grupo. O América de Cali segue como primeiro colocado com 4 pontos. O Huracan tem 3. Dá para o Corinthians se classificar, mas precisa vencer o próximo jogo, né? Que, aliás, a gente vai falar também sobre o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians vai pegar o Racing, né, do Uruguai em casa no dia 24 de abril. Aí é jogo, minha gente, que não pode de maneira alguma perder. Não pode de maneira alguma ter dificuldades. Enfim. E aí tem a próxima partida contra o Palmeiras no sábado, 6h30 da noite. Daqueles jogos que não dá para vacilar. O jogo que vai ser na Arena Barueri, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa do resultado. Se priorizou o Campeonato Brasileiro, a meta é pelo menos vencer no estádio do Palmeiras. Conseguir um resultado na Arena Barueri. Já que foi campeão em cima dos caras, que consiga um resultado importante na Arena Barueri para dar mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. É o mínimo que eu espero desse Corinthians que poupou na Copa Sul-Americana. Repito, ainda acho um erro poupar na Copa Sul-Americana. Aí, Pedro, mas ano passado você... Não... Gente, ano passado era diferente. O Corinthians foi entregue do Antônio Oliveira para o Ramon Dias num elenco completamente abaixo, numa passagem, de certa forma, até desastrosa do Antônio Oliveira, que começa bem, mas termina mal. Entrega o time com, salvo engano, 2 vitórias, mais de 12 jogos. Então, eram situações diferentes. Eu só espero que a comissão técnica e a diretoria do Corinthians entendam que, se não focar na Copa Sul-Americana, isso vai prejudicar o calendário. E mais, tem também a Copa do Brasil. Esse sim é um campeonato, é uma competição que o Corinthians também precisa focar, porque a grana é muito importante. Beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, lives diárias às 11 horas da manhã. Beijo.